O filme estava quase pronto, mas para o governo a paz traria novos problemas. No dia 4 de agosto de 45, Sidney Bernstein recebeu um memorando do Ministério das Relações Exteriores. A minha opinião pessoal é a de que precisamos de um excelente documentário registrando essas atrocidades e que não podemos nos contentar com um jornal da tela grosseiro e mal planejado exibido até agora. Por outro lado, a política atual na Alemanha está voltada inteiramente ao encorajamento, estímulo e motivação dos alemães para tirá-los da apatia. E há gente junto às autoridades que dirá: proibido o filme de atrocidades. O que é que você acha que estava por trás desse memorando? Nada havia por detrás disso no sentido de algo profundo ou misterioso, ou de alguém querendo sabotar o empenho nacional. Mas era que eles tinham a responsabilidade de reerguer o país. E uma vez que ele já foi destruído, não quer dizer que é o fim da guerra. É apenas o começo da batalha para a paz, que significa sua reconstrução. E eles têm que ter pessoas para fazer isso. E as únicas pessoas que tinham para fazer isso eram alemães. A Alemanha agora estava numa condição muito crítica. Os edifícios eram ruínas. O povo morria de fome. 20 milhões estavam desabrigados. 10 milhões de refugiados iam de um lado para outro. Em agosto de 45, 4 mil berlinenses morriam por dia. O governo militar inglês estava muito mais preocupado com esses problemas do que com a exibição de um filme de atrocidades. Lord Annan, naquela época tenente-coronel Noel Annan, era membro da comissão inglesa de controle situada em Berlim. Quer dizer, havia muita competição entre os oficiais do governo militar quanto à limpeza dos escombros, ao funcionamento do sistema de esgoto, em colocar os refugiados em campos ou em orientá-los no caminho a tomar. E geralmente conseguir tirá-los do seu crais e colocá-los no de outro. Havia tudo isso. Um desejo geral de um governo eficiente e justo. Isso era uma coisa. A segunda coisa é que acho que a mentalidade colonialista revelou-se nos ingleses assim. Bem, se temos que fazer esse pessoal trabalhar e trabalhar conosco, quanto mais rápido, então, pudermos fazer com que fiquem do nosso lado e fazê-los entender que nós, na verdade, vamos ser os seus líderes, melhor. E, portanto, não vamos criar problemas. O governo militar inglês, evidentemente, estava interessado em fazer o país funcionar, enquanto que eu, no departamento político, estava interessado na desnazificação e de me encontrar com oficiais do governo militar e dizer para eles: sinto muito, mas o seu prefeito tem que sair. Ele era um nazista em 1933, mas esse homem é o melhor que tenho para o lugar. Não consigo fazer nada sem ele, era a resposta. E eu dizia: sinto muito, as diretrizes indicam que ele tem que sair e ele está fora. Eu não era absolutamente o homem mais popular na zona inglesa por fazer isso. O primeiro julgamento dos crimes de guerra nazistas começou no setor inglês em setembro de 45. O comandante do campo de Belsen, Josef Kramer, e o Dr. Fritz Klein estavam entre os 11 condenados à morte. Os nazistas eram julgados, mas a preocupação principal do governo inglês não era com a represália, e sim com o efeito de um rigoroso inverno no povo alemão. Isto fora noticiado no Memorando das Relações Exteriores para Sidney Bernstein em agosto. Eu diria que o filme das atrocidades, se for realmente bom e bem documentado, poderia ser exibido de bom grado e com bom êxito dentro de 9 meses, quando as dificuldades do inverno já foram controladas. Assim sendo, não deverá existir pressa para isso. Aquele inverno demonstrou ser muito demorado. A Alemanha finalmente saiu dessa espécie de caos, mas estava dividida entre o Ocidente e a Rússia. Logo haviam outros motivos pelos quais o filme não seria exibido na parte ocidental. Tornou-se uma nação com quem no final nós iríamos ter relações. E então, portanto, foi isso que aconteceu. Toda aquela ideia de que a culpa coletiva de todo o povo alemão deveria ser entregue a eles em 48 ou 49 era impossível nos termos em que foi planejado em abril de 45. Assim é a vida. Você acha que o filme devia ter sido exibido naquela ocasião? Naquela ocasião, para os alemães. Então você discordou do memorando que lhe enviaram? Eu não gostei muito. Muitas coisas aconteceram que não foram comentadas. Não havia nada de agradável, não havia nada de bom. Não estávamos nos campos para viver, estávamos ali para morrer, para trabalhar e morrer.
no máximo por 3 ou 4 meses. Ninguém que fez isso esperava que qualquer de nós voltasse. Algumas pessoas ainda falam que esses campos de concentração nunca existiram. Você acha que esse filme provará o contrário? Acredito que sim. Mas se não conseguir, será um fracasso horrível. Seria muito triste. Mas se conseguissem reunir todas essas pessoas que pensam assim dentro de uma única sala e exibir o filme para elas, poderá alcançar seu objetivo. Foi uma coisa terrível. Por isso é tão importante exibi-lo repetidamente. Não é preciso ficar insistindo, mas de vez em quando devemos nos lembrar do que aconteceu. Existem muitas pessoas ainda vivas que o assistiram na realidade.